Oficial das camisas dos dois novos atletas do São Paulo Futebol Clube. Meio-campista Danielzinho utilizará a camisa número 94 e o goleiro Coronel a camisa número 31. Os dois jogadores já estão treinando com o elenco desde a reapresentação e à disposição do técnico Hernan Crespo para a partida de domingo com o Mirassol. Boa tarde, Gabriel Sarque, bancada tricolor. Claro, bem-vindos aos dois, né? Queria começar com o Carlos Coronel, perguntar o que te motivou a aceitar essa oferta do São Paulo, tendo uma situação tão adiantada com outra equipe, e ao Danielzinho, como foram essas primeiras semanas aí, a expectativa para a estreia justamente contra a sua ex-equipe. Obrigado. Boa tarde. O que me motivou foi, como eu já disse antes, foi a grandeza do São Paulo. Eu estava bem encaminhado para fechar um contrato com o Orlando, também da MLS, mas quando o São Paulo apareceu, não tinha como recusar. É um grande clube, então para mim é muito importante estar aqui hoje. Então com certeza foi a grandeza, a história do São Paulo, e para mim teoricamente foi uma escolha fácil estar aqui hoje. Boa tarde. Tendo uma adaptação muito positiva. A recepção foi bem positiva aqui aos atletas, né? Comissão, a todo o staff, ao clube, todos os funcionários. E a expectativa é de que a gente vai estrear muito bem. Com certeza a gente vai ter uma grande estreia. Boa tarde, Daniel, Coronel. Giovanni Chacon, da Jovem Pan. Primeiro para o Danielzinho a pergunta. Um jogador de 31 anos, já experiente, não é nenhum garoto, mas também está longe de encerrar uma carreira. Queria que você falasse um pouco o que a sua carreira consegue colocar aqui para o São Paulo como algo positivo, o que você vai agregar para o São Paulo com a sua experiência. E para o Coronel, a torcida do São Paulo hoje vê o Rafael como um titular indiscutível. Como é que você acredita que vai conseguir ganhar o seu espaço, até mesmo para representar o Paraguai na Copa do Mundo? Obrigado. Já vivi muitos momentos difíceis, né, pela minha trajetória, e eu entendo que o futebol ele precisa de dentro de campo, de uma humildade gigantesca para que você consiga obter honra nele. Então, o que eu posso ajudar nesse primeiro momento é com muito esforço, o meu trabalho, a minha dedicação e meu exemplo como ser humano aqui dentro. Eu acho que eu vou poder conseguir agregar para os mais jovens e até mesmo para aqueles que já estão mais experientes, mais velhos de casa. Então, acho que o trabalho dia a dia é a maior resposta para poder ajudar os meus companheiros. Com certeza o Rafael é um grande goleiro. Acho que tem um tempo no clube e tem sua história também. Eu chego para ajudar o São Paulo em todos os aspectos e, é claro, para competir também. E a questão de ter a possibilidade de jogar é no dia a dia, né? Estou chegando agora, estou me adaptando com muita humildade, mas também sempre procurando o meu espaço. Então isso deixei claro também para a comissão técnica. Então é no dia a dia, né? E com certeza o que você falou, só de estar no São Paulo, eu acho que o Paraguai já me olha com outros olhos. E claro, se eu buscar o meu espaço e conseguir ter minutos aqui, com certeza vai me ajudar a ir para o Mundial. Coronel Daniel aqui, Gabi Guimarães, TV Band, prazer falar com vocês. Quero começar contigo, Coronel, para entender um pouco sobre o teu período nos Estados Unidos. São 4 temporadas no New York Red Bulls, e a gente que está longe, né, e não acompanha tão de perto o futebol estadunidense, que vem crescendo nos últimos anos, com grandes investimentos, talvez não tenha noção da competitividade. Então, queria que você trouxesse um panorama sobre os últimos anos lá e também o quanto você aprendeu lá e pode agregar agora no São Paulo. E para você, Daniel, você é um jogador, como o Chacon falava, experiente e que tem um perfil diferente também do atual em relação ao perfil boleiro, né? Você não tem perfil nas redes sociais, por exemplo. Queria trazer um pouco desse lado extracampo também. Se você acha que estar fora das redes, no mundo em que se vive muito isso, te ajuda a lidar também com a pressão do futebol e agora num clube maior ainda mais. Obrigada e bem-vindos. Obrigado. Eu tive 5 anos na MLS. Então, com certeza, eu vi a Liga melhorar muito durante esse tempo. Como você mesmo descreveu, a Liga melhorou muito, parte técnica,
com qualidade também, com jogadores de qualidade também. Então, eu acho que isso também me proporcionou estar aqui hoje. Eu acho que muitos jogadores saem da MLS e conseguem hoje estar em ligas como no Brasil ou até mesmo na Europa. Então, isso mostra realmente o avanço que o futebol dos Estados Unidos tem tido nos últimos anos. Assim, o que eu falei, eu chego no São Paulo para ajudar em todos os sentidos, né? Igual o Daniel falou, a minha adaptação aqui também está sendo muito boa, fui muito bem recebido. Também ter a possibilidade de falar espanhol também me ajudou muito. Acho que tem bastante jogador sul-americano aqui. Então, assim, é tudo positivo até então. Sou um indivíduo, um homem que minha vida inteira eu nunca gostei, e para mim também nunca fez diferença a questão de estar nas redes sociais, na mídia. Sou muito conservador e para mim, quanto menos mídia, para mim é melhor. Acho que a melhor e a maior maneira que eu tenho de mostrar é dentro de campo, com os resultados dentro de campo. Então, por isso que hoje eu chego no São Paulo, o ápice do futebol brasileiro, é um clube que é o ápice do futebol brasileiro, sem precisar de estar me divulgando, me expondo, né, nas redes sociais. Eu não sou contra isso, mas para o meu estilo de vida não me agrega. Bem-vindo, Daniel. Bem-vindo, Coronel. Primeiro para o Danielzinho, eu sou a Isabela Janona do Lance. Você atuou no Mirassol lado a lado com o Reinaldo, que foi um jogador que tem um carinho muito grande da torcida tricolor, passou muitos anos aqui no clube. Você chegou a falar com ele antes de tomar essa decisão? Ele chegou a te influenciar de alguma forma? E quanto ao Coronel, atuou com o Bobadilla na seleção, inclusive um dos primeiros registros de você com a camisa do São Paulo foi lado a lado com ele. Eu também queria saber se você teve essa conversa com ele e, de alguma forma, o que ele te falou e se ele ajudou você também a influenciar a vir aqui para o São Paulo e não ficar lá na MLS nos Estados Unidos. Obrigado pela pergunta. Mas a minha decisão, a vinda para cá, não busquei nenhum tipo de informação com o Reinaldo. Foi uma condição muito natural, aquilo que o futebol exige, né, a naturalidade que o futebol exige para poder fazer uma transferência de um atleta, mas é claro que depois que eu cheguei aqui, né, algumas informações, a gente acaba perguntando, né, como funciona. Mas como eu falei, a forma também que o clube me recebeu, né, que as pessoas aqui, os funcionários me receberam, acabou facilitando, né, a buscar as informações aqui dentro mesmo. Então, não tive tanta busca de informação assim com o Reinaldo. Comigo não foi diferente. Depois que eu já tinha assinado e fechado com o São Paulo, o Bobadilla falou que a comissão técnica então perguntou para ele sobre mim, né? Mas na hora da decisão em si, não falei com o Bobadilla e foi uma coisa muito natural para mim também, igual o Renan falou, igual o Danielzinho falou. Foi uma coisa natural. Quando veio o São Paulo, não sei se eu ia ter uma outra possibilidade de vestir essa camisa. Então, abracei com unhas e dentes ali. Então, para mim, estar aqui hoje é um privilégio e para mim foi uma decisão muito fácil. Oi, aqui, tudo bem? José Paes, da TV Gazeta. Sejam bem-vindos ao São Paulo. Coronel, queria te perguntar, você teve uma passagem bem curta na sua adolescência, por que não assim dizer, em Cotia. Qual que é o teu sentimento de estar voltando ao São Paulo? Eu acredito que tenha passado um filme na tua cabeça, né, de tudo isso. E queria saber do Danielzinho sobre o estilo de jogo dele, quem que você se inspira para jogar. Você jogou muitos jogos no ano passado pelo Mirassol, quase todos do Campeonato Brasileiro. Como é que é a tua recuperação? O que você faz quando vai para casa para estar sempre à disposição, sempre jogando, sempre à disposição dos treinadores onde você passa? Obrigado. Sim, eu tive uma passagem rápida em Cotia, quando ainda atuava na categoria de base. Foi uma passagem bem rápida, mas que para mim foi marcante. Ali começou uma paixão pelo São Paulo. Eu digo assim que o São Paulo é grande em todos os aspectos, né? Então, para mim, ter ficado na estrutura ali em Cotia foi algo surreal, né? A estrutura, toda a condição. Então, para mim foi algo muito difícil quando não dei continuidade. E hoje poder voltar para o São Paulo como profissional, é o que você falou, passa um filme na cabeça realmente, e também me sinto realizado com isso, que era um desejo antigo que eu tinha de jogar no São Paulo,
E hoje poder realizar isso é satisfatório. Os meus 31 anos, eu acho que quando um atleta ele chega nesse nível, e aí com toda a humildade, não se tem mais referência. Você acaba tendo a sua identidade, suas características, o seu estilo de jogo, e você acaba tendo isso, você mesmo com a sua referência, e você sabe o que você pode produzir. Você tem um autoconhecimento, e quanto à recuperação, assim, eu sou um atleta que eu me cuido muito, vejo exemplos no futebol. E o futebol ele necessita, é uma necessidade. Não é que você precisa, você necessita, o atleta ele necessita, há uma necessidade de se cuidar para você, principalmente no nosso calendário. Então, para você conseguir jogar em alto nível, com a intensidade que os jogos estão pedindo hoje, você precisa se cuidar. E uma das coisas que eu mais faço é dormir. Eu durmo muito bem. Então, isso me faz recuperar muito. Olá, Daniel. Olá, Coronel. Bem-vindos. André Galvão, repórter do SBT. Para o Daniel, eu queria que você explicasse especificamente sobre essa relação com o seu Raimundo, que foi citado pelo Rui Costa, e esse orgulho de você hoje estar vestindo a camisa do São Paulo. E uma que acho que serve para os dois, vocês podem responder. Vocês estão falando o tempo todo sobre a grandeza do São Paulo, que é indiscutível, né? Um dos maiores clubes do mundo. E isso também entra na conta na hora de decidir jogar por um clube, mesmo com ele passando por uma situação política muito grave, já que o presidente vai ter uma votação que pode ser até afastado na semana que vem. Quer dizer, o clube é maior do que qualquer pessoa. O jogador pensa nisso quando recebe uma proposta de um clube numa situação como essa? Quanto ao meu avô, Raimundo, que Deus o tenha, uma pessoa que lá atrás, ele foi muito importante na minha vida para me tomar uma decisão que mudaria toda a minha história. Então, em cima do pedido dele, eu estou aqui hoje, né? Consequentemente, ter feito a escolha certa e atendido o pedido dele. O avô foi uma referência para mim, como homem, como cristão, homem de Deus. E com certeza foi um privilégio ter vivido o tempo que eu vivi com ele. Quanto à questão, né, da grandeza do clube, questão externas do clube, sabe o momento que o clube vive, mas isso não me influencia nada em questão da decisão. São Paulo nunca vai deixar de ser o São Paulo, a grandeza ela nunca vai ser diminuída, e isso não influencia no meu trabalho dentro de campo. Vou focar no meu trabalho, continuar focando dentro de campo, que é onde eu posso dar resultado. Sobre o momento político do São Paulo, eu não consigo falar muito sobre. O que a gente jogadores sabe que está tudo controlado, né? Mas assim, a gente fala muito da grandeza do São Paulo e assim, para mim o São Paulo poderia estar no seu pior momento, que eu aceitaria vir para o São Paulo. Então, como eu falei, eu venho para o São Paulo para ajudar. Vejo o grupo muito bem no dia a dia, completamente focado. A gente está focado no nosso dia a dia, nos treinamentos e pensando já na nossa estreia. Então, a gente, comissão, a gente jogador tá muito tranquilo sobre isso, e o nosso objetivo é bem claro, né? Se preparar o melhor possível para a nossa estreia. Boa tarde, Danielzinho. Boa tarde, Coronel. Bem-vindos ao São Paulo. Começar com o Danielzinho. No Mirassol, o Mirassol jogava com um esquema diferente. O São Paulo joga com o Hernan Crespo. Queria que você comentasse sobre como você pode ajudar o São Paulo com a formação que o Crespo usa ali, com os 3 zagueiros, como que você se encaixa nesse esquema do São Paulo. E para o Coronel, eu queria perguntar sobre uma história curiosa que, quando você foi contratado, viralizou nas redes sociais, que você já jogou na linha lá na MLS. Queria que você comentasse esse episódio, se o professor precisar de você na linha também, se você está à disposição. Obrigado. Tarde. Acho que todo jogador que está com o coração aberto, que tem humildade para poder atender a expectativa do comandante, ele vai conseguir ajudar de alguma forma. O Mirassol ele tinha as maneiras de jogar, as manobras de jogar. E o São Paulo também tem o seu jeito de jogar e as suas manobras, suas estratégias. E cabe a mim atender a expectativa do comandante. Então, eu estou
com o coração aberto, com toda a humildade, para tentar fazer o meu melhor e atender a expectativa dele. Esse fato curioso que você citou aconteceu num jogo da Copa, né, nos Estados Unidos. Acabei entrando no jogo para ser um dos batedores que a gente ia disputar ia para a penalidade, então foi nesse sentido que eu entrei. Acho que eu não durei nem 30 segundos, nem um minuto no campo, mas era especificamente para bater o pênalti. Então foi por isso que eu fui utilizado dessa maneira. Mas eu falei, eu estou para ajudar o São Paulo, então se o professor precisar de alguma posição aí, eu estou à disposição. Boa tarde, Daniel, Carlos Coronel também, sejam muito bem-vindos. Sou o Alexandre Vieira do Carnal Arnaldo Itironi. Primeira pergunta vai para o Carlos Coronel. Na minha visão, nos últimos anos, a posição que... Aqui, ó. Cadê que eu não... Aqui, ó. Perdão. Aqui, eu ó. estava tentando procurar. Na minha visão, nos últimos anos, a posição que mais evoluiu foi a de goleiro. E aí eu queria, referente a isso, te perguntar sobre duas questões. O seu jogo com os pés, você avalia como um positivo ou você acha que você ainda precisa melhorar algumas questões? E também, entrando na viralização, viralizou recentemente também uma disputa de pênaltis que você foi protagonista e conseguiu ajudar. É uma das suas principais características mesmo, a disputa de pênaltis? E para o Danielzinho, o torcedor são paulino, ele tem pedido muito um meia armador, um camisa 10, alguém que possa fazer essa função. Eu sei, no Mirassol você acabou atuando mais como um segundo volante, mas você já se vê podendo fazer essa função, podendo ser um camisa 10, podendo atuar, por exemplo, ao lado de Marcos Antônio, de Bobadilha, você pode se colocar disponível também nessa função? Obrigado e novamente sejam muito bem-vindos. Obrigado. Realmente a posição do goleiro ela evoluiu bastante. E hoje um fator é que o goleiro geralmente é utilizado também. Então, eu acho que a gente nunca vai ser protagonista, a gente nunca vai armar uma jogada ou vai dar uma assistência, mas claro que é importante você ser uma opção ali para os defensores. E a outra parte, qual que era? Perdão? Isso, foi o episódio que você citou foi contra o Columbus, foi pelo playoff, se eu não me engano. Hoje em dia a gente também analisa muito os batedores, então a gente tem toda a informação, todo um trabalho da comissão técnica que facilita para a gente também. Também acho que é uma característica que eu tenho de estudar bastante e às vezes com uma felicidade também você acaba tendo aproveitamento. Quanto à característica e modelo de jogo e posição de jogo, como eu disse, eu estou com o coração aberto e com toda a humildade para tentar atender o pedido, né, do treinador, da comissão. Se for para me utilizar um pouco mais na frente, eu estou à disposição. Se for para utilizar um passe atrás também, estou à disposição e vou tentar fazer o meu melhor. Boa tarde, meninos. Bem-vindos aí ao São Paulo. Sucesso para vocês nessa trajetória. Me chamo Júlia Dotto, sou da TV Globo. Para o Danielzinho, você já está no bid, pode estrear. Eu queria saber como é que foi quando você percebeu que sua possível estreia seria contra o seu ex-clube que te trouxe até aqui. Que tipo de sensação isso te causa? Se naquele momento foi meio que uma sensação de que coincidência, né? E para o Carlos também, agora voltando ao futebol brasileiro, né? Sua expectativa em relação ao futebol brasileiro do geral. Como que você viu, estando do lado de fora, o futebol, o que você agrega de diferente e o que você percebeu do futebol brasileiro dos últimos anos? Obrigado, sucesso para vocês. Obrigado, boa tarde. O futebol ele tem disso, né? Ele tem essas coisas que acontecem. Você sai do seu ex-time, chega num clube atual e você vai fazer a estreia com ele. Mas eu procuro levar isso como eu tenho levado em todos os jogos, de uma forma muito natural, né? Não tem nenhum tipo de ansiedade, não tem nenhum tipo de nervosismo e também não tem essa questão de algo a mais porque é o Mirassol, né? A próxima rodada é contra o São Bernardo e a expectativa, sabe, a motivação do jogo ela vai ser a mesma, sabe? Então, eu procuro levar com uma naturalidade. Eu vejo o campeonato assim, brasileiro, no caso, em um nível altíssimo. Acho que aqui tem muita qualidade. Todos os jogos aqui são difíceis. Acho que isso mostra muita evolução também do futebol brasileiro. Né? Sobre a minha adaptação, eu venho aproveitando o dia a dia também para me adaptar o mais rápido possível no estilo de jogo ou aquilo que os jogos vai exigir de mim. Então, mas eu vejo com bons olhos, sim. Eu vejo que é uma liga muito atrativa. Até então
essa também foi a minha escolha. Também sair da MLS e vim para cá também, me desafiar também, até como atleta. Então, com certeza foi um dos quesitos que fez eu estar aqui hoje, que é o nível do futebol brasileiro. Encerramos então a entrevista coletiva de apresentação dos dois novos reforços são paulinos, o goleiro Carlos Coronel, meio-campista Daniel. Obrigado a todos pela presença, uma boa tarde. Peço aos dois agora que se levantem só para a gente fazer mais algumas imagens com a camisa, por gentileza.